Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar então nossas aulas não presenciais. O que eu pensei para a gente hoje, para a gente começar na nossa primeira aula? Para não ter um gap tão grande em relação às aulas presenciais, eu pensei em gente começar com uma revisão dos assuntos que eu já abordei em sala de aula nas aulas presenciais. Então hoje vai ser uma revisão das aulas presenciais. Não vai ser uma coisa tão profunda igual foi em sala de aula, mas vai ser uma revisão para que vocês relembrem, né, os conceitos que eu mostrei para vocês em sala de aula. Outra coisa, antes de começar eu quero dar dois recados. O primeiro recado é que após vocês assistirem o vídeo, vocês devem preencher um questionário que vai estar disponível para vocês lá no Google Classroom, contendo perguntas sobre a aula que vocês acabaram de estudar. E é muito importante que vocês respondam esse questionário, porque ele faz parte da avaliação de vocês. Quem não preencher não vai ter o conceito referente àquela avaliação. Por isso é importante que vocês façam esse questionário, beleza? Vocês podem, inclusive, tirar dúvidas sobre questões do questionário no atendimento síncrono. Vocês podem me procurar no atendimento síncrono. Também vale lembrar que esse questionário vai ter um prazo para que vocês preencham ele e eu não irei aceitar questionários fora do prazo. Por isso, façam o questionário no prazo estabelecido. Beleza? Outra coisa é o seguinte, eu vou tentar lembrar de citar qual é o slide que eu estou utilizando naquele instante que eu estou explicando o vídeo. Por quê? Alguns alunos, infelizmente, não vão ter internet suficiente para poder assistir o vídeo. O que eu pensei então? Eu vou também extrair o áudio do vídeo da aula e vou disponibilizar também o áudio do vídeo. Assim o aluno pode pegar o PDF das aulas, né, dos slides, e ao mesmo tempo escutar o áudio, tá? Facilitando a vida dele. Então eu vou tentar lembrar, na medida do possível, de também citar o slide que eu estou tratando. Beleza, galera? Vamos começar então. Slide 2, princípio da inércia, primeira lei de Newton. O que diz a primeira lei de Newton? Um ponto material isolado está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Traduzindo para vocês, se eu tenho um objeto, tá? E nesse objeto não atuam forças, eu não tenho nenhuma força resultante atuando nesse objeto. Por isso ele está isolado. Se esse objeto está parado, ou melhor, está em repouso, tá? Ele continuará em repouso. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, ou melhor, se ele tem uma velocidade constante, ele continuará com a sua velocidade constante, a não ser que uma força atue sobre ele. Para exemplificar esse princípio, vamos para o slide 3, onde temos aqui um GIF animado, aqui em cima, tá? Onde temos aqui um tubo de ensaio em cima de um skate, e eles batem em uma pedra. O tubo de ensaio cai e se quebra. Por que acontece isso? Tá? Antes de bater na pedra, tanto o tubo de ensaio quanto o skate, eles têm uma velocidade constante. Na hora que o skate bate na pedra, a força que a pedra exerce no skate faz com que o skate pare. Mas o tubo de ensaio não bate na pedra. A força que a pedra faz no skate não atua no tubo de ensaio. Por isso o tubo de ensaio continua com a velocidade que ele tinha antes. Ele continua indo para frente. Só que quando vai um pouquinho para frente, quem atua sobre ele? A força peso, que puxa ele para onde? Puxa ele para baixo. Por isso ele cai e se quebra. Beleza? Vamos lá então, vamos continuar. Slide 4. Princípio fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton. Então é o seguinte, na primeira lei nós vimos o que acontece com o corpo quando não atuam forças sobre esse corpo. Agora, na segunda lei, nós vamos ver o que acontece com o corpo quando atua uma força resultante naquele corpo. Tá? O que acontece? A força resultante, as forças, elas vão gerar aceleração no corpo. Tá? Professor, mas tem como eu quantificar isso? Tem como quantificar isso. A força resultante, ela gera uma aceleração naquele corpo, tá? Pela formulinha, a gente pode aplicar a formulinha força resultante igual a massa que multiplica a aceleração. Beleza?
Vamos seguir. Slide 5. Princípio da ação-reação, terceira lei de Newton. Então, seria o princípio da ação-reação. Como que ele funciona? Para explicar o princípio, vamos começar no slide 6, onde eu tenho uma foto aqui de um jogador que leva uma bolada no rosto. A bola, ao entrar em contato com o rosto do jogador, exerce uma força no rosto do jogador. Tanto é que a gente consegue ver que o rosto do jogador se deforma. Mas olha só, ao mesmo tempo que a bola exerce uma força no rosto do jogador, o rosto do jogador também exerce uma força de reação na bola. Tanto é que a bola também se deforma. No final, os dois ficam deformados. Mas como que funciona exatamente esse princípio de ação-reação? Para isso, voltemos então para o slide 5. Tá? Existem basicamente 4 regrinhas para a gente poder explicar completamente a terceira lei de Newton. Olha só, primeira coisa, elas têm que ter a mesma intensidade. Então, se eu empurro um objeto com 100 newtons, esse objeto também me empurra com uma força de 100 newtons. Além de ter a mesma intensidade, eles têm que ter a mesma direção e sentidos opostos. Então, se eu ajo em um objeto empurrando ele com 100 newtons, ele reage com uma força contrária à minha, mas também com 100 newtons. E o quarto item, que é muito importante para vocês não se confundirem e não caírem em pegadinhas, é o seguinte: a força de ação e reação, elas estão aplicadas em corpos diferentes. Ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Beleza? Vamos continuar então. Slide 7. Vamos ver agora como que funcionam algumas forças especiais. A primeira força especial que a gente vai ver vai ser o peso. Então vocês já sabem que se eu pegar um objeto, pega lá um copo, por exemplo, uma bola, tá? E você erguer aquela bola a alguma altura e você soltar aquela bola, essa bola vai cair na superfície da Terra. Por que isso acontece? Isso acontece porque a Terra exerce uma força de atração sobre objetos que se encontram na sua redondeza. Olha só, essa força de atração ela sempre é direcionada para o centro da Terra. Então a força-peso é uma força de atração e ela sempre aponta para o centro da Terra. Professor, qual seria a intensidade dessa força? A intensidade da força-peso, que a gente denomina como sendo P, é igual a massa que multiplica G, sendo G a aceleração da gravidade, que ela é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza, galera? Bola para frente, então. Slide 8 é um aprofundamento, tá? Que a gente vai pular agora. Slide 9, força normal. Então, o que seria a força normal? Primeiramente, o que significa para a matemática a palavra normal? Um dos significados para a palavra normal é fazer um ângulo de 90 graus. Então, imagine que vocês coloquem um objeto sobre a mesa, e essa mesa aqui é uma mesa dura. Então, se a mesa for dura, o objeto não vai afundar na mesa. Para que eu consiga explicar isso, a gente tem que considerar que a mesa exerce uma força de contato sobre esse objeto. E essa força é uma força que faz um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. Assim a gente nomeia, a gente dá um nome para essa força de força normal. E importante, essa força sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. Se você empurrar um objeto na parede, essa força irá fazer um ângulo de 90 graus com a parede. Se você coloca um objeto em um plano inclinado, a força normal ela vai ser diagonal e vai fazer um ângulo de 90 graus com o plano inclinado. Beleza? Slide 10. Força de tração, também chamada de força de tensão. A força de tração ou tensão são forças que ocorrem ao longo de fios e cordas. Beleza? Olha só, vamos pegar aqui essa figura, essa foto, onde nós temos aqui um strongman puxando um caminhão. Vamos supor que esse strongman, esse homem, ele puxa o caminhão com 1000 newtons. Então, no começo do fio aqui, esse rapaz consiga aplicar nessa corda 1000 newtons.
Quantos newtons será que essa corda transmite lá no final dela? Qual será a força que essa corda puxa o caminhão? Se no começo é 1000, lá no final, quanto será que vai ser? Também será 1000, desde que uma coisa aconteça. A corda vai transmitir toda a força aplicada desde que o fio seja um fio ideal. Professor, o que é um fio ideal? Um fio ideal ele tem que ter duas características. A primeira é que ele é inextensível, ele não estica, né, como fosse uma mola que estica. Tá? A outra coisa é que ele tem que ter massa desprezível. Beleza? Então, se o fio for ideal, se eu aplicar 1000 newtons no começo, a corda ou o fio vai transmitir 1000 newtons para o final. Beleza? Vamos lá, pessoal. Slide 11, slide 12, exercícios, tá? E slide 13, o solucionário, as soluções dos exercícios. É muito importante que vocês façam os exercícios, porque vai ajudar vocês a resolver o questionário lá no Google Classroom. Pessoal, então façam os exercícios. Qualquer dúvida, estou lá com vocês no atendimento síncrono, beleza? Vamos continuar então. Slide 14 a gente vai pular porque é um aprofundamento. Slide 15. Vamos lá. Resultante de um sistema de forças. Então imagine que vocês têm um ponto, um objeto, tá? E nesse objeto atuam diversas forças. E você quer saber para onde que aponta a força resultante. Como por exemplo acontece aqui nessa figura, onde nós temos aqui 3 crianças, cada criança puxa uma corda e essas cordas são unidas em um ponto. E você quer saber para onde que aponta a força resultante nesse caso. Inicialmente vamos lembrar que as forças elas são vetores e vetores são flechas. Então eu posso desenhar aqui a força que cada criança exerce na sua corda como sendo uma flecha apontando na direção que elas puxam. Tá? Então a gente transporta aqui para o lado para a gente conseguir ver, né, a representação das forças desse caso aqui. Então aqui a criança azul, ela puxa a corda nessa direção diagonal e eu desenho uma flecha, tá? A flecha Q, que representa o vetor força que ela exerce sobre a corda. Tá? Eu pego aqui a criança em branco, que puxa a corda na direção diagonal aqui na minha esquerda, e eu desenho aqui o vetor força que ela exerce na corda, tá? Para a minha diagonal aqui esquerda. E agora eu tenho que representar, né, desenhar a força que o outro rapaz, né, a criança aqui, faz também na corda. Eu desenho um pouquinho diferente da figura, tá? Mas para a gente não importa tanto. Eu desenhei a força que aquele menininho faz na corda dele, como sendo aqui o vetor P, que aponta nessa direção aqui. Beleza? E olha só, tendo esse sistema de forças que atuam aqui no ponto A, eu quero saber para onde que aponta a força resultante. Qual método eu posso utilizar, como que eu posso fazer para descobrir para onde que aponta a força resultante. Tá? Nós temos 2 métodos, beleza? Nós temos 2 métodos para descobrir isso. O primeiro método está explicado na página 16, que é o método da linha poligonal das forças. Como que funciona esse método? Então vamos pegar aqui o sistema de forças das 3 crianças, tá? S, Q e P, cada flechinha é uma força, e eu quero descobrir para onde que aponta a força resultante. Como que funciona então essa estratégia? Primeira coisa, eu vou escolher uma das 3 forças e eu vou ter que recortar essa força. Vamos pegar aqui a força P. Qual que é a regra? Eu pego a força P e eu vou recortar a força P, tá? E vou colar na figura aqui do lado. Recorto a força P, colo aqui, sem esticar e sem girar. Beleza? Escolho uma outra força. Vamos escolher, por exemplo, aqui a força Q. Pego a força Q, recorto ela e eu colo aqui do lado, sem esticar e sem girar, com uma regra adicional. Sempre o finalzinho de um com o comecinho do outro. Finalzinho de um com o comecinho do outro. Quem que sobrou? Sobrou a força S. Eu recorto ela, colo aqui, com a regrinha de não esticar, não girar,
e finalzinho de um com o comecinho do outro. Beleza? Se eu for ver, vai formar a figura aqui em vermelho, tá? Uma figura que vai estar aberta em vermelho. Para onde que aponta a força resultante? A força resultante vai ser a flecha que vai fechar o meu polígono. Então, a minha força resultante, ela vai fechar o polígono. Só que a regra dela, ela é um pouco diferente das regras iniciais. A força resultante, ela fecha o polígono, mas a força resultante é finalzinho de um com o finalzinho do outro, comecinho do um com o comecinho do outro. Beleza? Vamos lá então para o segundo exemplo. Temos um exemplo aqui onde temos também três forças, F1, F2 e F3. Vamos lá aplicar esse método. Vamos pegar a força F1. Eu recorto e colo, sem esticar, sem girar. Pego a força F2. Recorto e colo, sem esticar, sem girar. Com regra adicional de finalzinho de um com o comecinho do outro. Finalzinho do um com o comecinho do outro. Sobrou quem? F3. Recorta e cola, sem esticar, sem girar e finalzinho de um com o comecinho do outro. Olha só o que sobrou aqui. Sobrou uma figura já fechada. Não tem aonde eu colocar a força resultante, porque a minha figura já está fechada. Tá? Nesse caso aqui, para onde que aponta a força resultante? Como a figura está fechada, a minha força resultante ela é nula. Não existe força resultante nesse caso aqui. Beleza, galera? Vamos lá, então. Bora, bola para frente. Slide 18, exercício resolvido. Pessoal, eu já resolvi esse exercício em sala de aula. Quem não lembrar ou quem não anotou, é só mudar o slide 19, nós temos aqui a solução desse exercício. Muito importante que vocês refaçam para que facilite na hora do questionário de vocês. Beleza? Slide 20 seria então a segunda maneira da gente calcular a força resultante para quando temos várias forças atuando em um corpo. Tá? Nesse caso aqui, o método vai ser aplicado quando nós temos duas forças perpendiculares entre si. Vamos pegar aqui que eu tenho uma força, vamos pegar aqui onde eu tenho uma força Fx, que ela está sendo aplicada, por exemplo, num eixo x, e eu tenho aqui uma força Fy, que está sendo aplicada aqui no eixo y. Tá? Pode ser um caso aqui onde o meu Fx está na horizontal e Fy na vertical, ou aqui no caso onde o meu Fx está inclinado e meu Fy também está inclinado. Tá? O importante é que Fx e Fy eles tenham entre si um ângulo de 90 graus. Para onde que aponta aqui a minha força resultante? A minha força resultante nesse caso, ela vai ser diagonal. Ela vai ser na diagonal. E ela vai fazer um ângulo θ sempre com o eixo x. E eu tenho como saber qual que é o valor do F e qual que é o valor do ângulo que essa força F faz com o eixo x, utilizando duas formulinhas. Quais são as relações entre Fx e Fy com F e θ? Primeira relação, primeira fórmula. Fx, a força Fx, ela é igual a F, repete sempre o F, multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Então, Fx é F multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Professor, como que eu decoro isso? Lembra o seguinte, sempre repete o F, e aqui, como que eu lembro se é cosseno ou se é seno? Olha só, Fx ele está colado no ângulo θ. Então, se ele está colado, eu utilizo cosseno. Olha só o Fy. Fy vai ser igual a F, então sempre repete o F, multiplicado pelo seno do ângulo θ. Seno do ângulo θ. Professor, como que eu sei se é cosseno ou seno? Olha aqui, ó. Cosseno é colado e o seno, como que é? O Fy ele está separado do ângulo θ. Eu tenho uma separação entre eles aqui, um espaço vazio.
Se ele está separado do ângulo θ, então é seno. Cosseno colado, seno separado. Tá? Então, a partir de duas forças, eu consigo calcular a força resultante. Mas olha só, se eu tenho aqui a força F e eu quero calcular a força Fx e a força Fy, eu quero fazer o caminho inverso, eu posso também aplicar o mesmo método. Tá? Nesse caso, até se for o inverso, é conhecido como o método da decomposição de forças. Beleza? Então, tendo esse método, como que a gente aplica ele? Como que a gente faz para aplicar ele na prática? Vamos pegar aqui, então, no slide 21, um passo a passo. Tá? Então, olha só. Temos aqui um plano inclinado e eu quero aplicar, então, o método que eu aprendi agora, que é o método das projeções. Como que eu faço nesse caso aqui, então? Primeira coisa é fazer um diagrama de corpo livre. Então, se você tem um plano inclinado, você vai desenhar aqui de novo o plano inclinado e você vai desenhar todas as forças que atuam sobre o objeto. Nesse caso aqui, quais são as forças que atuam sobre esse objeto? Eu tenho a força peso, que ela sempre aponta para o centro da Terra, no caso aqui aponta para o chão, e eu tenho a força normal, tá? Que ela sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. Ela tem essa direção aqui. Então, o primeiro passo é fazer o diagrama de corpo livre. O segundo passo é você desenhar um eixo X e Y no meu sistema. Então, você desenha o eixo X e eu desenho o eixo Y. Lembrando que o eixo X e Y fazem entre si um ângulo de 90 graus. Tá? Então, se você escolher aqui o eixo X paralelo ao plano inclinado, você vai ter que desenhar o eixo Y perpendicular normal ao plano inclinado. Beleza? Olha que legal. Nesse caso aqui, a minha força normal ela já está em cima do eixo Y. A minha força normal, então, ela atua no eixo Y. Mas a minha força peso, ela está na diagonal. Ela não está nem no eixo Y e nem no eixo X. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que decompor as minhas forças. Vou ter que decompor a força P em uma força PY na direção de Y e em uma força PX na direção de X. Tá? Ficando igual essa figura aqui. Eu vou ter que decompor o P em PY e em PX. No caso, se o meu ângulo θ for aqui, dá para provar matematicamente que esse ângulo θ que está aqui vai ser o mesmo ângulo daqui de dentro aqui. Não precisa decorar isso, pessoal. Feito essa transição do ângulo aqui, eu posso aplicar as formulinhas que eu já sei. Px vai ser P seno θ. Px vai ser, repete o P, seno θ. Por que o seno? Porque o Px ele está separado do ângulo. Py vai ser igual a P cosseno θ. Por que cosseno? Porque o Py está colado no ângulo θ. Beleza? Então, decompõe as forças no segundo passo. Terceiro passo, você já decompôs? O que você faz agora? Você soma as forças em cada eixo separadamente. Então, pega aqui o eixo Y, por exemplo. Tá? Vamos pegar o eixo X primeiro aqui. Você pega e soma todas as forças que estão no eixo X. Olha só tem a força Px no eixo X. Então, se só tem a força Px no eixo X, a força resultante no eixo X é a força Px. Força resultante no eixo Y. Pega agora o eixo Y e calcula a força resultante no eixo Y. Eu tenho a normal para cima e eu tenho o peso Y para baixo. Então, eu vou fazer a normal menos o peso Y. Um menos o outro. Por que um menos o outro? Porque um aponta para cima, que é positivo, o outro aponta para baixo, que é negativo. Calcula a força resultante no eixo Y. Beleza, galera? Você faz isso, aplica esses 3 passos que você consegue resolver praticamente qualquer exercício. Vamos lá, slide 24, exercício resolvido. Pessoal, eu resolvi isso em sala de aula e eu peço para quem não viu, não lembra, tá? Ou não anotou, só mudar para o slide 25,
que já tem a solução desse problema. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me procurem no atendimento síncrono. Pessoal, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, me procurem, eu estou à disposição. Beleza? Passar bem, ótima semana. Um abraço a todos.